Então, posteriormente temos então o início do período chamado Yayoi, né? Então, o Yayoi vai se estender aproximadamente de cerca de 300 a.C. até mais ou menos 250, como eu falei, né? E no qual veremos já uma atividade considerável de sedentários, de vida sedentária. Agora, o que é interessante é o seguinte: você teve um período em que já tinham habitações de Ainos, né, do período Jomon, e uma leva migratória que parece ter vindo da região do leste asiático, pela Península Coreana, em que houve já o deslocamento desses habitantes do período Jomon, que vão continuar o seu estilo de vida, parte pesca, coleta, alguma atividade agrícola, e eles vão se afastar dessa presença da chegada desses novos imigrantes vindos do continente asiático, né, principalmente na região mais ocidental de Honshu, as ilhas de Kyushu, né, e os homens do período Jomon, né, eles fogem ou para as ilhas mais meridionais, no Okinawa, ou mais ao norte, ao norte de Honshu ou em Hokkaido, né? Então isso já começa a explicar um elemento novo, né? Um elemento de que os aborígenes anteriores se deslocam. Haverá, claro, aí um elemento de tensão ou, se não, de assimilação, que vai marcar aí um período migratório na história japonesa, já na virada do antes para depois de Cristo, nossa presente era, né? Foi por Kyushu e pelo sul da ilha de Honshu que começaram a apresentar então sinais de novas técnicas agrícolas, o cultivo intensivo do arroz, como eu falei anteriormente, e também da metalurgia do ferro, né? Então isso já haverá uma quebra na continuidade anterior, né? É claro que isso depois vai apresentar todos suas gradações à medida que o tempo, os anos vão passando, né? Mas que eventualmente o cultivo do arroz se estabelece. Isso vai ter as consequências populacionais, o crescimento de cidades e aldeias, né? Uma delas, a principal, talvez o achado seja o que foi achado na cidade de Okayama em 2005, né? Em que perceberam talvez que a variedade genética do arroz possa ter vindo ou do sul da China ou na região do Laos, no sudeste asiático, ou pelo sul através de Okinawa, né? E depois essa poderia ter ido para a Península Coreana e depois ter chegado para o sul do arquipélago japonês, né? E com o estabelecimento do cultivo do arroz, as sociedades as crescem. Então, se você tinha mais ou menos 70 mil estimados a população japonesa no final do período Jomon, até mais ou menos explodindo para 3 milhões de habitantes no período Yayoi, né? Por volta de 250 depois de Cristo. Algo notável, né? Já o crescimento expressivo, né? Entenda, isso foi muito concentrado nas regiões ocidentais e da ilha de Honshu ou também nas regiões de Kyushu, né? E aí essa proximidade com a Península Coreana, ela denuncia uma certa proximidade, influência, né, dessas duas áreas. Né? Na área da cerâmica, claro, Yayoi, aí no período Yayoi, a área de cerâmica, ela, em comparação com o Jomon, ela cai em qualidade. Né? Não tinha os mesmos materiais, a técnica de cozimento também parece que era um pouco mais rudimentar. As vestimentas parece que permanecem sendo feitos ainda de fibras, de cascas de árvore, do cânhamo. Temos evidências, aí sim também uma outra importante evidência é que o Yayoi, no período Yayoi, você tem evidências da forja, né, metalurgia do bronze, o que é muito interessante, né, porque o Japão dominou-se antes a metalurgia do ferro e depois o bronze. E não, isso é interessante porque é uma reversa da tendência global,
né, isso por volta de 300 a.C., e de que então o bronze ele acaba sendo usado mais para fins cerimoniais do que o ferro. O ferro é muito mais para os instrumentos e para as armas, né? Então, por exemplo, existe já evidências em forma dos sinos de bronze, né, Todako, né, já no terceiro século antes de Cristo, em que já mostra todo o refinamento dessa técnica do uso do bronze. Né? Em termos sociais, a sociedade vai se tornar então mais complexa, estratificada, haverá sinais já de acúmulo e de estocagem de grãos de arroz, né? Isso já apresenta um sinal de complexidade social organizada, né, e estratificado e sedentário. Mas agora é algo interessante, porque ao contrário do que na China, né, temos aí uma tendência de organização em sociedades mais localizadas. Ao contrário da China, que você teve já uma necessidade de um grande estado centralizado para controlar as grandes cheias dos rios, que poderiam ter desastres, consequências desastrosas nas margens e no cultivo. No Japão não, já haverá mais a evidência de certa abundância de rios, riachos, e isso não vai apresentar um aparecimento de uma sociedade centralizada grande para as grandes obras necessárias para fins hidráulicos, como na China. No Japão não, no Japão você tem aldeias menores, mais espraiadas, né, pela essa característica aquática das regiões meridionais do Japão, né. Agora, existe já evidências de que essas aldeias elas tinham guerra entre si, né? Muitas já têm sinais de, por exemplo, de fossa, de fortificações, né? Como essa, por exemplo, em Tawaramoto, na região de Nara, né? É evidente que existe já uma preocupação de proteção, de torres de vigília, né, de paliçadas, de barricadas para fins de vigilância e de defesa. Então, não estamos aqui falando de uma sociedade pacífica, existiu o elemento da proteção, né, contra possíveis invasores dessas aldeias, né. Temos referências também, né, a relatos chineses de alguns líderes dessa região mais meridional do arquipélago japonês. Então existiam já alguns contatos eventuais comerciais e políticos, isso já na virada no primeiro século de nossa era, depois de Cristo. Uma dessas referências está presente na obra Han Shu dos chineses, né, da história de Han, portanto, em que se refere isso no ano de 82 depois de Cristo, nessas crônicas chinesas, de que a leste haveria o reino de Hua, né, que aí em chinês Hua seriam anões. E há descrição de Hua como um povo com algumas características muito interessantes. Esse aqui é o texto de Wei, né? Também ele relata também anos mais tarde sobre o que veio decorrente dos encontros desse reino de Hua. E é interessante que, por exemplo, nessa história de Wei, né, você tem já a descrição de pessoas que viviam de vegetais, de arroz e bandejas, servidos com uso de bambu, a madeira. Haveria já, de acordo com essa história de Wei, dos chineses, que haveria uma relação de mestres e vassalos, né, a cobrança de impostos, mercados provinciais,
cultos religiosos um pouco característicos, como bater palma em adoração, algo que vemos aí até hoje nos rituais shintoístas, né? E a construção de grandes túmulos de terra, né? Esse Kofun, que é interessante, porque Kofun depois vai marcar a história posterior do Japão, em que as lideranças, os imperadores, eram enterrados nesses grandes túmulos de terra, Kofuns, né? No aspecto político, há relato desses chineses de violentas guerras de sucessão pelo poder, referências muito curiosas, como uma certa liderança de uma rainha xamã chamada Himiko, né? Essa, por exemplo, é uma estátua na estação de Kanzaki, em Saga, né? E é interessante porque não era algo comum no reino chinês. Então talvez eles tenham relatado alguma peculiaridade um tempo, ou de que existe sim aí já um protagonismo, além do líder sacerdotal ser o líder do reino no Japão. E também o protagonismo das mulheres, né, Himiko. Depois há relatos no Weichi, né, a história de Wei, de que parece que um irmão mais novo de Himiko, depois de um período turbulento de sucessão, vai buscar incluir relações diplomáticas com o reino chinês. Inclusive há, claro, o relato dos chineses de Wei de que eles se apresentaram como tributários aí ao reino chinês, né? Bom, você tem, depois de Himiko, relatos dos chineses de que houve, depois até a irmã de Himiko, a Io, ascendendo ao trono desse reino japonês aos 13 anos de idade, e de que, portanto, eventualmente surge uma referência chinesa de que esse reino poderia ser, isso estudiosos depois tentam interpretar como um reino de Yamatai, o que alguns identificam como o reino liderado em torno de uma bacia da região de Nara, que é a região de Yamato, né? A região sul aí da ilha de Honshu. Já conferindo, então, portanto, talvez o início do reino que vai se espalhar, né, pela ilha de Honshu, Kyushu, e vai se estabelecer como um reino maior, centralizado do Japão, né? Isso nos primeiros séculos de nossa era, né? Agora, tudo que isso ainda são suposições, é muito frágil ainda essas evidências, né? Temos ainda muitos estudos, até no o próximo período, que vai ser chamado de Kofun, que veremos na aula 2. Kofun, ele apresenta já algumas características, claro, centralizadas, mais espraiada pelas ilhas japonesas, e o aparecimento desses grandes túmulos de terra, né, Kofun. E até hoje você tem vários desses grandes túmulos de terras espalhados pelo Japão, em que ali está enterrado já lideranças imperiais, da família imperial dos Yamatos, né? E pelo fato de ter essa característica de sacerdotal e imperial, você já tem a união muito cedo na história japonesa do elemento político e o elemento religioso junto. Então isso já tem a descrição nas crônicas de Wei ou as outras crônicas chinesas, elas já começam a contar isso, né? Então já é interessante já singularizarmos esse outro aspecto. Então, na aula 2, veremos do período Kofun em diante, ou seja, já estamos entrando aí do terceiro século depois de Cristo até mais ou menos aí o século 8 depois de Cristo em diante. Tá bom?